Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo, Roberto, Rogério, Kleberson, que são os nossos convidados de hoje. A gente vai dar mais uns 2 ou 3 minutinhos que o pessoal está entrando e a gente já começa, tá? Pessoal, boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Angélica, trabalho aqui na CEPLAG. A gente está nos últimos dias, né, do Outubro Movimento. Quero agradecer a todo mundo que está presente. Informo que esse evento está sendo transmitido pelo canal do YouTube da CEPLAG, então você pode enviar dúvidas ou por aqui, ou se quiser também disparar o link para outras pessoas fora do governo assistirem, eles podem mandar as perguntas por lá também. A gente está começando uma mesa bem interessante hoje, que é sobre sociedade digital, né, afinal de contas, que sociedade que é essa, né, a gente tem ouvido muito falar sobre governo digital, sociedade digital, principalmente a gente que está aqui envolvido com transformação digital, com inovação, e hoje a mediação fica por conta, né, do Rogério Neri, que está aqui conosco, que é o servidor da CEPLAG, ele é gestor governamental e compõe a equipe de transformação digital aqui do governo como órgão central. Rogério, obrigada, bem-vindo. A gente tem também o Kleberson Antônio, obrigado, já está aí conosco. Ele é diretor, né, hoje ele está como diretor interino da MTI, representante aqui do ponto focal da ABEP, membro do Comitê Executivo de Transformação Digital do Estado de Mato Grosso, e ele é conselheiro do Conselho Temático de Inovação e Tecnologia, COINTEC. Kleberson, muito obrigado. A gente tem também o Roberto Florentino Júnior, que é advogado, é empresário, ele é CEO da RW3 Tecnologia, especializado na área pública há mais de 25 anos, assessorando fabricantes de tecnologia no mercado de governo. Ele representa a Google Cloud, e recentemente obteve com a RW3 o reconhecimento internacional por casos aplicados de governo digital aqui no Brasil, em parceria com a Estônia e com a Finlândia. Obrigado pela presença de vocês, a gente tem muito a aprender e eu espero que seja só 1 hora e meia aí, bem agradável para todos nós. Roberto, obrigado, Kleberson também. Rogério, vou passar para você. Quero agradecer também, gente, agora que eu verifiquei que o nosso secretário adjunto, né, Sandro Brandão, está conosco. Obrigado pela presença, secretário. Boa tarde, pessoal. É uma alegria estar com vocês aqui nessa tarde, para a gente poder conversar um pouquinho
sobre sociedade digital, governo, instituições e usuários. É um assunto que, de certa forma, não tem como a gente fugir. Você faz parte da sociedade, se você tem relacionamento com o governo, você precisa começar a pensar em sociedade digital e governo digital, porque é um avanço que tem acontecido de forma muito rápida, tá, nos governos, no nosso governo nacional, nos governos subnacionais também. E hoje, então, a gente tem a oportunidade de discutir um pouquinho sobre isso com o Cleberson e com o Roberto. Já de início, né, eu sei que tem uma apresentação para ser feita por eles, acho que é o Cleberson que vai fazer a apresentação. Você, Cleberson? Sim, eu vou. Então, eu já passo a palavra aqui. Você. Tá bom? Ok, deixa eu só compartilhar aqui a apresentação, ver se o pessoal está vendo. Ok. Tá ok? O Roberto tá aí na área também, né, Roberto? Tudo bem, Cleberson. Beleza. Então vamos lá, Rogério, podemos começar? Pode sim, Cleberson, a palavra está com você. Tá bom, primeiramente queria agradecer o convite aí, né, desse evento aí que a CEPLAG está coordenando, né, eu acho que para o Estado como um todo são iniciativas assim, né, que faz a gente repensar o que está sendo feito, né, e tentar implementar de fato as mudanças necessárias para que a gente possa melhorar a prestação pública, né, dos nossos serviços, né. E aí a gente foi convidado aqui para falar sobre essa questão da sociedade digital, né. Aqui tem até uma ilustração que o próprio Sandro, o secretário Sandro, fez aqui numa das palestras dele. Eu trouxe aqui até para começar a nossa reflexão aqui, né, que quando fala dessa sociedade digital aqui, a gente tem 3 grandes pilares, né. A parte do usuário digital, né, que todo mundo hoje, querendo ou não, é um usuário digital, né, a forma da gente, né, consumir, a forma da gente, a nossa própria vida, né, o nosso dia a dia está muito permeado pelo digital, né, um exemplo clássico que a gente tem, né, eu que sou mais velho, como que a gente consumia música, né, eu sou da época ainda que você consumia música através de LP, fita cassete, né, depois veio o CD, então assim, veja como era isso, né, eu tenho um filho pequeno, eu estou pensando como que eu vou explicar para ele que tinha isso aí, né, porque assim, hoje eu tenho uma biblioteca aqui do Spotify que eu nunca, jamais teria, né, naquela forma de consumir música anteriormente, então assim, mudou tudo, né, então essa sociedade digital, hoje ela está presente, hoje ela está, né, e assim, a reflexão que a gente faz aqui enquanto governo é como que esse governo vai estar preparado para essa sociedade digital, né? Então, assim, tem o governo digital, que, assim, a gente é o pilar que eu vou falar mais, e tem a questão das instituições digitais, né, que daí tem aqui a empresa, terceiro setor, a academia, que daí acho que o Roberto também, como um representante, né, um empresário da parte privada, também vai poder acrescentar um pouco nesse diálogo aí nosso, né? Então, eu vou dar alguns recortes aqui da parte, né, do que o governo digital aqui, nós, enquanto Mato Grosso, como que a gente está se estruturando para atender essa sociedade digital, né, que está já, né, que no dia a dia já é altamente digital. Então, a gente vai passar por alguns tópicos aqui. Não sei se o Roberto quer fazer alguma introdução, Roberto. Oi, Cleberson, eu posso complementar depois que você apresentar esses primeiros tópicos, como que a empresa privada pode se comportar e mostrar também como é feito lá fora, essa participação, né, da empresa pública com a empresa privada, bem bacana. Mas se você der uma sequência, eu volto depois. Ok, tá. Beleza, vou passar rápido aqui para a gente dar uma linha de como a gente vai trabalhar aqui. Então, assim, uma das coisas, né, enquanto governo digital aqui no Mato Grosso, né, até com apoio, boa parceria aqui nós da MTI, fizemos através da Lei 13.303 com a RW3, que é a empresa do Roberto, a gente bebeu em uma fonte, né, a gente bebe em várias fontes, mas uma das fontes que a gente bebeu para implementar os conceitos de governo digital foi um país, né, que acho que, não sei se todos aqui conhecem, né, que é a Estônia. Né, por que a Estônia? Né? Então, a Estônia hoje é considerada um dos países mais avançados como sociedade digital. Né? Então, hoje ela é uma referência mundial de um dos países mais avançados como sociedade digital. Né? Então, por que isso? Ele é um país pequeno, né? Tem cerca de 1.400.000 habitantes,
mas mais de 500 serviços digitais, né, são utilizados por 98,2% do cidadão. Então, assim, é muita, né, a abrangência, né, e a eficácia desse serviço é muito grande, né. E assim, esse viés digital, né, tem um número aqui muito significativo, né, só com a assinatura digital a Estônia economizou 2% do PIB. Então, assim, a Estônia, né, a gente teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, tem toda uma história lá que ela, né, ela conseguiu a independência da Rússia na década de 90, e lá na década de 90, né, eles tiveram a estratégia de se tornar um país digital, né, então não foi de uma hora para outra, né, teve uma jornada aonde eles tiveram essa, né, uma estratégia e implementaram isso no decorrer dos anos para chegar no estágio que eles estão hoje, né, hoje, né, pelo que a gente viu lá, parece que apenas 2 serviços, né, não são possíveis realizar de forma digital, né, que é o casamento, né, e o divórcio, né. Então, assim, o resto você pode fazer tudo digitalmente, né. Então, assim, o que a Estônia teve, né, como que ela implementou, que tipos de tecnologia ela fez, né, a gente tentou entender, porque a gente sabe também que não é copiar e colar simplesmente, né, entender, lá tem toda uma cultura, tem toda uma realidade, mas o que a gente pode trazer para a nossa realidade, né, para que a gente pudesse acelerar a implementação de um governo digital aqui dentro do estado de Mato Grosso, né. Então, a gente foi lá dentro dessa questão, depois da parte tecnológica eu vou falar com mais detalhes, mas uma das ações que foi feita aqui dentro do estado, que eu acho que é de grande relevância, né, foi a criação desse núcleo de governança digital, né. O governador Mauro Mendes, ele implantou o programa Mais MT, e dentro do programa Mais MT, né, tem os pilares lá de simplificação e desburocratização. Então, em cima desse pilar, né, o Estado aqui criou um núcleo de governança digital, que hoje é composto pelo secretário da Casa Civil, Rogério Galo, e o secretário de Planejamento e Gestão, que é o Basílio, né. Então, esse núcleo de governança digital, né, que tem a responsabilidade, né, de priorizar, de dar as diretrizes para de como o governo está enxergando essa questão da transformação digital. E abaixo desse núcleo tem um comitê executivo do governo digital, que é coordenado, inclusive, pelo secretário adjunto de Planejamento e Políticas Públicas aqui, que é o Sandro, né? E a MTI faz parte. Aí nós temos um comitê técnico de transformação digital, né? Onde tem representante de quase todos os órgãos, né, Rogério? O Rogério também faz parte dos comitês aí. Acho que tem representante de todos os órgãos, né, Rogério, se não me engano. De todos os órgãos estão no nível das equipes setoriais. Equipes setoriais, né? Mas os órgãos sistêmicos transversais, todos que têm alguma relação com transformação digital, têm representação no comitê técnico. Isso, e daí a equipe setorial que tem todas, né, equipes setoriais, todo órgão tem, no mínimo, um representante, né? Então, assim, toda essa estruturação é para quê? Assim, como que isso vai acontecer enquanto Estado? Né? Porque, assim, há iniciativas individuais de cada órgão, né, para tentar trazer essa transformação, mas foi importante essa governança ela ter estabelecida para dar um rumo para o Estado como um todo, né? Então, assim, como que a gente pode otimizar recursos, como que as nossas iniciativas possam caminhar de forma, né, no mesmo objetivo. Então, assim, um grande avanço, né? Houve uma contratação centralizada pela CEPLAG, por exemplo, da AMT da parte tecnológica, né? Então, assim, a CEPLAG, uma série de tecnologias aqui que a gente vai apresentar mais para frente, a CEPLAG fez uma contratação centralizada para dar maior agilidade na implementação desse serviço, né? Então, eu acho que essa questão da governança que aqui no estado do Mato Grosso vai dar uma celeridade, né? Assim, a gente já teve vários ganhos, mas assim, a gente está muito esperançoso que a partir agora do final de 2022 e início de 2023 a gente vai dar saltos bastante consideráveis na questão da transformação digital. Por quê? Porque nós vamos trabalhar muito na parte tecnológica, vamos trabalhar muito na parte de processos e vamos trabalhar muito na questão das pessoas, né? Então, assim, aquele tripé básico, né, para qualquer transformação acontecer. E aí a gente estava se preparando, a gente se preparou nesse tempo todo para que a gente possa dar essa aceleração que a gente gostaria, né? Aí aqui, assim, só para vocês verem que, assim, já houve, né, um avanço aqui no Mato Grosso, enquanto a gente fala de oferta de serviços digitais, né? Lá em 2019, 2020, a ABEP, né, que é a Associação Brasileira das Empresas Públicas,
em conjunto com a CLP, né, que é o Centro de Liderança Pública, que criou um ranking para verificar como os estados estavam na questão das ofertas dos serviços digitais. Daí, lá em 2019, né, foi tirada uma foto, né, e a situação do Mato Grosso, a gente estava lá na faixa regular, e a gente estava em 24º lugar dentro dos 27 estados da federação. Então, realmente, a gente estava, né, engateando nesse processo, estava iniciando todo um trabalho de implantação desse governo digital, e a partir daí a gente teve uma série de ações, né, que a gente vai passar por algumas aqui, para que a gente pudesse avançar nessa questão. Então, essas ações, no ano de 2020 e 2021 aqui, elas já surtiram efeitos práticos, né, que a gente pulou do 24º, já de regular passamos para bom, né, e fomos para o 13º nesse ranking, né. Aí agora, 2021 e 2022, a gente manteve, né, a gente, apesar de aumentar o nosso índice, a gente continua no indicador considerado bom, mas a gente manteve a posição de 13º lugar. E aí a gente tem a expectativa de que no ano seguinte a gente vai para um estágio de muito bom, e daqui a 2 anos a gente possa estar no estágio de ótimo, né. Por que a gente tem essa perspectiva? Porque nós tivemos várias ações estruturantes, né, que nesse período todo, né, foram realizadas, que agora a gente vai colher o fruto dessas ações estruturantes, né. E assim, aqui a gente também traz uma reflexão, né, por que investir em transformação digital? Se a gente está falando uma sociedade digital, isso requer investimento. Por que investir na transformação digital, né? Por que pegar parte dos recursos públicos e investir nisso, né? Porque assim, eu creio que o Estado, né, tem o seu papel, né, principal lá de saúde, educação, segurança, mas como que o investimento na transformação digital pode também voltar em benefício para o nosso cidadão, né, para o contribuinte. Então, a gente fez algumas reflexões, né? Então, assim, essa satisfação, o Estado, quem nunca pegou, né, uma fila gigantesca para ser atendido pelo Estado, né, ou teve que voltar por falta de documento, ou o sistema está fora, né? Então, tudo isso, né, então o cidadão tem que sair de casa, gasta com transporte, gasta o seu tempo, e chega lá, tem um serviço, um atendimento de baixa qualidade, ou não consegue nem ser atendido, né, para resolver um problema dele com o Estado, né? Então, assim, a gente, com esse investimento na satisfação do cidadão, a gente quer ampliar, né, essa questão de disponibilizar serviços totalmente digitais, tirar filas, né, do cidadão não precisar se deslocar, ficar esperando, né, enfim, em suma, facilitar a vida do cidadão, né, para que ele possa otimizar o seu tempo, né, os gastos e tudo isso, né. Então, o Estado tem essa preocupação com essa jornada do cidadão, né. Então, assim, o governo federal fez um estudo, né, que o investimento, o ROI, né, o retorno sobre o investimento que você faz no governo digital, chega a cerca de 300%. Né? Então, lá dentro do Poder Executivo Federal, a expectativa é que essa economia, com projetos relacionados à transformação digital, cheguem à ordem de 6 bilhões de reais. Então, assim, realmente é uma área, se bem investido e bem implementado, traz não só benefício para o cidadão, como traz economia para o Estado e, em última análise, para o cidadão, porque o tributo que ele paga vai ser melhor aplicado, né? Então, a gente fez aqui um cenário só para mostrar isso em números, né? Então, assim, a gente pegou aqui 2 consórcios, né, lá na UAI de Minas Gerais e o Ganha Tempo, né, que era uma PPP aqui. A média de atendimento era 14,84, aqui o Ganha Tempo, se não me engano, 2019, 2020 era 13,88. A gente fez um cálculo simples e a gente pegou apenas 4 serviços do Detran, né? Então, com 4 serviços de Detran, a gente verificou assim, quais foram os números de acesso que tiveram esses serviços de forma digital, que o cidadão não teve que ir lá no Detran, ou não teve que ir no Ganha Tempo, né? E a gente quantificou isso para 4 serviços apenas, né? E aí a gente fez uma tabelinha, e se cada cidadão, em vez de resolver o problema pelo MT Cidadão, né, que é nosso canal para acessar esse serviço, ele fosse numa unidade aqui do Ganha Tempo que tinha um ticket por atendimento de 13,88. Então, a gente, nesses 4 serviços apenas aqui, que é gerar a certidão do condutor, solicitar a renovação de CNH, solicitar documento CRLV e solicitar a segunda via, chega na ordem de 16 milhões e 400 mil, né, com 4 serviços apenas, né? Então, assim, uma conta simples, né,
assim, só de verificar o quanto que de economia isso pode trazer para o Estado, né? Então, assim, você investir, né, num serviço, numa digitalização do serviço. Quando se fala em investir na digitalização, a gente não está falando só em tecnologia. Tecnologia também, né? Porque você tem que ter tecnologia para que isso aconteça. Mas, assim, como o processo pode ser feito digitalmente, a experiência do cidadão do início ao fim, né, dele ser um autosserviço, né, que seja totalmente digital. Então, tudo isso é investimento para que você digitalize um serviço. Então, assim, aqui a gente trouxe assim, uma magnitude para ter uma referência de quanto isso pode ser benéfico para o cidadão. Roberto quer falar aí? É uma bandeirinha quase que em causa própria aqui, Cleberson. Na realidade, quando a gente fez esse estudo e ampliou um pouco o serviço, a gente percebeu uma economia em 6 meses, com aquelas contas que você fez de 13,88, de quase 75 milhões. Mas se a gente pautar só por essa tua tela, é bom que se diga que a tecnologia que vocês importaram, né, e a gente promoveu o aculturamento com a Lei Geral de Proteção de Dados e construiu aqui próprio para o Brasil, a tecnologia foi paga já. Ela foi paga e sobrou dinheiro, com essa conta que você está mostrando dessa tela. Então, aquela outra métrica que fala que cada real retornam R$18 para o governo, ela é muito interessante, e a gente não pode deixar de observar também que nessa conta, pessoal, muitas vezes é muito difícil mensurar quanto gastou o cidadão para ir até o posto de saúde, né? Quanto que ele pagou de ônibus, quanto que ele pagou, vou no cartório, vou pagar estacionamento, vou reconhecer uma firma, etc. Essa conta não consegue nem sempre alcançar tudo isso, né? Então, o caminho é mais do que certo. Teve, para dar um exemplo, né, até concreto, o próprio governo federal, chegou um momento que eles falaram, eu te dou 40% de desconto na multa, se quando você receber a notificação pelo aplicativo, né, baixar o aplicativo, receber a notificação pelo aplicativo, você já nomear o condutor, ou falar, não, realmente fui eu mesmo o condutor, aceito a multa e vou pagar. Então, eu ganhava 40% de desconto na multa. Por quê? Custa muito mais do que 40% da multa o fato dele ter que imprimir, primeiro uma notificação, enviar pelo correio, né, receber, depois imprimir a própria multa, mandar e entregar na casa da pessoa, né, o fluxo desse papel de impressão, de correios, etc., era muito maior. Então, é simples de ver algumas economias relacionadas, mas com relação à tecnologia, Cleberson, nesse aspecto já se pagou. Óbvio que, como você disse, é muito mais do que só tecnologia, tá? É isso. Vamos lá. Então vamos falar agora um pouco como que o governo, né, dentro dessa visão, da parte da plataforma do governo digital, né, porque não é só tecnologia, mas a tecnologia é parte fundamental para que você consiga essa transformação digital. Então, como que, né, o governo se estruturou, né, para suportar tecnologicamente essa transformação digital? Então, aqui tem alguns recortes, né, que a gente faz. O primeiro que eu vou falar é sobre o XVIA, né? O que é o XVIA? Quando a gente estava falando aqui, deixa eu voltar um pouco aqui, quando a gente falou da Estônia, tem aqui um detalhezinho aqui, ó, tem um negócio chamado X-Road. X-Road é a plataforma de interoperabilidade que lá na Estônia é utilizada para que se integre tudo isso. Então, assim, quando você fala integrar os órgãos do Estado, integrar com a parte das empresas privadas, né, e integrar com assim, a parte negocial, a parte de governo e a parte do cidadão, a plataforma que faz essa interoperabilidade lá é o X-Road, que é uma plataforma, né, que faz essa interoperabilidade de forma bastante segura. Então, assim, a base de tudo isso é o X-Road lá dentro da Estônia, que inclusive é integrada com a Finlândia, né? A gente teve a oportunidade de ir na Finlândia também, e lá há essa integração, né? E há exemplos práticos dessa integração entre esses dois países, que como tem muitos estonianos que trabalham na Finlândia e finlandeses trabalhando na Estônia, né? Com essa integração, quando você troca, né, o seu domicílio lá, quando você troca o seu endereço, você faz a troca em um único ponto, e todos os dois países já automaticamente atualizam essa informação. Então, eles já sabem que eu mudei do endereço A para o endereço B. Uma única vez eu fazendo isso, os dois países têm essa informação e eu não preciso mais ter comprovante de residência, de nada. Então, você vai num ponto único
e a integração permite que essa informação seja, né, disponibilizada nos dois países. Então, olha o nível de interoperabilidade que chegou. Além de interoperar dentro do país, já há essa possibilidade de interoperar entre países. E essa tecnologia que permite isso, a gente trouxe ela aqui para o estado de Mato Grosso, né? Então, voltando ali onde a gente tem a nossa plataforma, né? O XVIA aqui é toda a base. Então, assim, o X-Road, né, que a gente, através da parceria com a RW3, a gente trouxe o X-Road, né, que é uma solução lá de código aberto, mas a gente customizou ela para a realidade aqui dentro do Brasil e disponibilizou através da RW3 para o estado de Mato Grosso, né? Então, hoje, todas as nossas integrações, a nossa camada de interoperabilidade é com essa tecnologia que a gente trouxe lá da Estônia, né? Então, isso é uma informação importante para quem não conhecia, né? Porque isso dá uma segurança que a gente está fazendo, né? Essa integração entre, né, os órgãos aqui do Estado e futuramente com outros órgãos, futuramente com empresas públicas, né? Então, assim, o céu é o limite diante da possibilidade que a tecnologia nos traz. Você quer completar alguma coisa, Roberto? Eu vi que você... Eu ia falar uma questão interessante, né, Cleberson, quando a gente pergunta por que a Estônia e a Finlândia, a história deles não foi nada boa lá no começo, né? Porque 30 anos atrás a Estônia foi devastada ciberneticamente pela Rússia, tá? Pelos hackers russos, quando separaram. E aí eles tiveram que desenvolver uma tecnologia tão segura para impedir isso. Então eles tiveram muito trabalho, junto com a Finlândia, daí conseguiram plataformas como o X-Road, onde eles impediram os ataques, e aí continuaram o processo deles de governo digital. Então, são 30 anos, pessoal, sem um caso de fraude. Tá? Então, quando a gente olha a responsabilidade do Estado com os dados do cidadão, a gente tem que perceber que é o Estado que tem que garantir a Lei Geral de Proteção de Dados para eles. Quando você começa a prestar serviços para o cidadão, quanto mais serviços você presta, mais você se expõe. Né? Então, talvez até o QMTI tenha feito um trabalho aí que a gente fala meio de bastidor, né? Aquele trabalho que você faz todo o saneamento, sempre que nunca é muito bem visto. Ele é muito importante, né? Não só a questão da segurança, como disponibilidade. Não à toa, hoje, o Centro de Defesa Cibernética da OTAN fica lá na Estônia. Tá? Então, o pessoal está sempre olhando também para essas características. Jamais a gente vai poder falar que é uma tecnologia 100% segura, tá? Porque sempre existe um avanço dos dois lados. Mas se for para escolher uma que até hoje, né, 30 anos sem fraude. A gente até perguntou para o embaixador da Finlândia, em conversa com ele, né, Cleberson, quando a gente estava na mesa, foi muito simpático, ele falou, olha, eu levo 3 minutos para fazer meu imposto de renda aqui, porque eu já tenho todos os dados, o Estado já captou toda a minha movimentação, eu checo, estoquei e remeto. Agora, para ter minha identidade digital, eu levei 4 meses. A gente perguntou, poxa, mas mesmo sendo embaixador, ele falou, Roberto, porque a gente leva muito a sério a característica de segurança, as questões de segurança que eu tenho que ter para passar a identidade para o usuário, justamente para não ter fraude. Mas a gente volta, depois que o Cleberson apresentar um pouquinho, essa importância também, né, Cleberson, a identidade digital do cidadão, que é o cliente de fato. Sim, é um dos tópicos aqui da nossa infraestrutura aqui, da nossa plataforma. Na verdade, a gente enxerga isso como uma plataforma de transformação digital, né? Então, assim, dentro dessa plataforma, né, a base dela é o XVIA, né, que é onde acontece toda a parte de interoperabilidade, né? E como acontece isso? É que exemplos práticos, né? A gente sempre dá o exemplo que é fácil, todo mundo aí que tiver o MT, se tem o MT Cidadão, e se por acaso tem algum tipo de veículo, né? A gente dá sempre esse exemplo que ele é muito esclarecedor. Como que o XVIA trabalha na prática, né? Então é assim, a gente primeiro, né, nós temos aqui o MT, nós temos vários canais, né, canais de atendimento aqui. Então a gente tem o MT Cidadão, que o nome já é autoexplicativo, né? Como o cidadão interfaceia com o Estado, né? Então o cidadão, pessoa física, né? Então assim, o cara tem o CPF, ele vai lá, entra com o Estado. Nós temos o MT Servidor, né, que também é como o servidor público interage com toda essa, né, com tudo
com toda a máquina pública aqui dentro. E nós temos aqui também a parte do MT Empresas, né, empresarial, que vai ser que é o CNPJ interfaceando com o Estado. Então, nós temos 3 grandes canais e temos, né, o portal, que está em prestes aí de ser disponibilizado, que vai agrupar tudo isso, né, dentro de vai ter a carta de serviços, né, vai ter uma série de inovações que vai ter a mesma, né, os mesmos serviços que vão ter nesses canais terão no nosso portal aqui. Mas, assim, para dar um exemplo prático do Xvia, né? Então, você vai lá, entra no MT Cidadão, você tem um tipo de veículo. Automaticamente, a gente identifica né? Então, você tem lá o seu CPF. Então, com esse CPF, automaticamente a plataforma, ela vai... Primeiro, tem um veículo, né? Vai lá no Detran, verifica que veículo que é, verifica se a questão de licenciamento, de infrações. Como tem um veículo, a gente já vai isso que é interoperar. Então, assim... O Xvia, né, que é essa camada de interoperabilidade. Eu vou lá no Detran, pego as informações do veículo, aí vou lá na Cefaz, vejo se tem algum débito, né, de PVA, automaticamente eu trago isso, e caso esse veículo também tenha algum apontamento na PGE de algum débito lá na dívida ativa, nós também automaticamente trazemos. Então, assim, uma coisa que fala, é simples, mas é simples porque toda a engrenagem funciona de uma forma harmônica, né? Então você clicou nos meus veículos, automaticamente a gente já vai no Detran, já vai na Cefaz, já vai na PGE, traz todas as informações e se tiver algum tipo de débito, já gera o boleto para o cidadão. Então, assim, antes, como que era essa experiência? Eu tinha que ir lá ou no site do Detran, ou teria que me deslocar no Detran, depois eu teria que ir lá na Cefaz ou no site da Cefaz, saber tinha que saber lá o Renavan, né, informações e tal. Depois eu tenho que ir lá na PGE verificar se tem. Então, assim, olha a facilidade que através de uma plataforma a gente conseguiu trazer, né, para o cidadão mato-grossense. E outra, né, uma coisa que eu acho que é um dos fatores de sucesso, né, do Xvia, é que você não tira, né, o poder dos dados de quem de fato é dono dos dados, né? Então, assim, a Cefaz continua sendo a dona dos dados da Cefaz, ela está dentro do Xvia e ela diz o que ela quer compartilhar e para quem vai ter acesso àquele compartilhamento, né? Então, assim, o Xvia tem uma arquitetura que permite que cada participante desse nó do Xvia, ele mantenha, né, a gestão e todo o controle dos dados, né, de sua responsabilidade. Então, ali ele fala, eu permito, né, que o Detran possa acessar aqui os débitos de PVA e possa ser disponibilizado lá dentro do MT Cidadão. Né? Então, através dessa plataforma, a gente conseguiu fazer uma experiência nova para o cidadão mato-grossense. Né? Então, hoje, o cidadão mato-grossense, ele, com o CPF, já vem todos esses dados e tem casos reincidentes que vira e mexe, vem me falar, fala, cara, inclusive tem veículos que eu não sabia que estão no meu nome, que o MT Cidadão vai lá e aparece. Entendeu? Porque o cidadão ele pega tudo que está vinculado ao seu CPF. Muitas vezes você vender um carro lá, daqui uns 5, 10 anos atrás, era para ser feito o processo de transferência de veículo e não foi, e continua no seu nome. Várias pessoas entraram no MT Cidadão e aparecem veículos que estão ainda no nome, estão gerando multa, estão gerando, né? Então, olha os benefícios indiretos, né, que esse tipo de solução tecnológica pode trazer para o cidadão. Então, o Xvia, né, então ele traz essa possibilidade que a gente quer cada vez mais ampliar, né, essas possibilidades aqui. Quer falar, Roberto? Sim, eu ia dar um exemplo, Cleberson. Primeiro, só falar, né, o que o Xvia faz, ele tem características bastante avançadas que tecnicamente a gente nem precisa explorar, mas ele trabalha com inteligência artificial para conhecer que Rogério acessou, por exemplo, o aplicativo único, acessou o portal e trazer toda a informação relacionada, tá, Rogério? Então, é tudo muito apurado quando a gente fala, e em questões de segurança também. O Xvia, ele coloca um servidor seguro em cada secretaria, um servidor seguro dentro do portal, e ela faz essa informação trafegar, pode ser entre secretarias, mas de uma forma que ninguém acesse. Então, coloca um servidor seguro na Cefaz, outro no Detran, essas informações podem ser trocadas entre eles, aquilo que eles queiram e permitam que seja trocada, e ninguém acessa.
Tá? Agora, quando quero saber dos meus carros, eu não quero saber se a informação está na Cefaz, se ela está no Detran, se está na PGS, já é uma dívida vencida. Eu quero colocar minha identidade digital lá e ter tudo. E ainda quero ser informado se minha CNH vai vencer. Dá para fazer isso? É tudo isso que a gente está fazendo. Mas o cidadão não precisa saber dessa complexidade. Como a Google fala, Cleberson, a Google ela fala o seguinte, ela dá uma facilidade, ela dá uma página para a gente, com campo de busca, você digita o que você quer, você dá um enter. É problema da Google usar toda a estrutura por trás, usar a inteligência artificial, mais de 200 fatores que ela usa, né, no algoritmo de busca, para trazer a informação que você quer. Então a gente brinca. O cidadão tem a facilidade, a complexidade a gente trata aqui embaixo. E essa complexidade, em parceria com o MTI, e o MTI aí com as empresas privadas, pode tratar para levar, pessoal, experiência do cidadão, por exemplo, que começou, né, numa necessidade de unificação, quando a gente tinha vários sites públicos. Então, cada secretaria tinha um site, ou tinham vários sites. Numa experiência aqui em São Paulo, no GAT, que era o grupo de inovação aqui no governo de São Paulo, que a gente participava lá no Palácio dos Bandeirantes, tinha uma situação que o São Paulo prestava bons serviços, excelentes, mas muitas vezes o cidadão não sabia. Então, a gente perguntou até para o Maurício da Prodesp lá na época, Cleberson, falou, Maurício, quantos sites o governo de São Paulo tem? Ele falou, rapaz, não tenho ideia. Eu falei, imagina o cidadão, né? Então, qual que seria a próxima milha? Vamos fazer um site único, indexar todos esses outros, como se fosse um Google do governo, colocar um campo de busca, o cidadão digita o que ele quer e vai achar aquela informação. Hoje o site do Mato Grosso já é assim. Depois veio uma etapa e uma fase onde cada secretaria, cada departamento publicava um aplicativo. Então você tinha N apps de governo, e realmente apps fantásticos, mas o cidadão não poderia ficar peneirando, né, todos, e às vezes deixava de ter bons serviços. Qual foi a próxima milha? Da mesma maneira, pessoal. Vamos fazer um app único do cidadão, ele digita a identidade digital dele lá, e toda a informação vem até ele, não é mais ele que vai até a informação. Por fim, a gente tem a questão da identidade digital. Identidade digital, que ela é um conceito amplo, que ela tem, entre outros, uma característica de segurança, que é o certificado digital. Quantos certificados digitais a gente tem hoje? Então, você tem um que é da Serasa, você tem um agora que é o e-notariado, que é gratuito, daí você tem um que é o DocuSign, que você pode assinar os documentos, então começou a brotar. Não seria o ideal que o cidadão do Mato Grosso tivesse uma única identidade digital, oficial do Mato Grosso, e que de preferência não pague, e não vai pagar, né? Então, a gente caminha para quê? Para dar facilidade para o cidadão, e no outro passo também está integrando essas secretarias, né, colocando segurança, pensando na Lei Geral de Proteção de Dados, porque hoje, se o Cleberson acessa o prontuário médico do Rogério, a gente tem que pensar que é crime, tá? Então, não é tão simples, só vou prestar serviço, né? Eu posso transferir um carro, de repente, se não tiver uma tecnologia de segurança muito forte, em nome de outra pessoa. Então, tem que começar a pensar nesses aspectos. O Mato Grosso está de parabéns porque trouxe o que tem de melhor do mundo, né? Qual a diferença? Foi buscar as melhores referências de aculturamento, de como foi aprendizado esses 30 anos para economizar caminho, e pegando essas melhores tecnologias. Hoje, a gente, em parceria com o governo, né, no caso, a RW3 é um dos parceiros do governo da Estônia e Finlândia. Com a nossa experiência, a gente também já desenvolve conectores para eles. Então, a nossa turma aqui de Brasil, de desenvolvedores, já está desenvolvendo para eles, em troca. Então, uma experiência muito, muito válida. Cleberson. Vamos lá. Só complementando aí, né, Roberto, aqui, assim, então, assim, como que essa nossa plataforma aqui, ela está estruturada, né? Então, hoje a gente já tem implementado, por exemplo, a MTI Cave, que é a coleta ao vivo, né? Então, a MTI, isso tudo aqui, a MTI através de parcerias com empresas privadas, né, para que a gente possa entregar as melhores tecnologias para o governo, né? Então, quando a gente assumiu aqui em 2019, né, a nova diretoria da MTI, a gente teve esse desafio, né, de como reposicionar a MTI dentro do governo. E a nossa proposta foi muito alicerçada em cima de parcerias estratégicas, né? Porque a gente acha que com parcerias estratégicas a gente pode verificar como o privado está trazendo as melhores, porque lá eles têm capacidade de investimento,
né, em investimento em P&D, pesquisa e desenvolvimento, tem número de braços maior. Então, assim, a posição da MTI é entender qual é o problema do governo, verificar quem lá no privado pode trazer as melhores tecnologias para resolver aquele problema. Né? Então, esse é o papel que a MTI se propõe a fazer. Né? Então, através da parceria estratégica que a Lei 13.303 propiciou, a gente tenta trazer essas tecnologias para que possa potencializar as entregas para o governo. Né? Então, aqui a gente tem a coleta ao vivo que nós fazemos, então, biometricamente a gente faz esse reconhecimento. Hoje, por exemplo, já temos essa solução implementada no Detran. Então, no Detran, em algumas cidades, quando você vai fazer a sua carteira de identidade lá e você faz a sua coleta de identidade, já é uma solução que a gente está entregando via parceria com a MTI. Estamos agora em na fase de finalização da parte jurídica, né, junto à PGE, que é uma solicitação do governador, né? Então, essas duas pontas aqui, prova de vida e reconhecimento facial, é uma parceria que nós também estamos finalizando para que, dentro do MT Cidadão, a gente vai potencializar a questão que o Roberto trouxe, da questão da identidade digital, que a gente chama de Smart Pass. Então, o Smart Pass, essa parte, ela já está pronta, nós já temos até legislação já referenciando isso, só que a gente iria fazer, a gente iria já iniciar, colocar isso aí em produção, mas o governador, para que isso acontecesse, a gente teria que ter uma experiência ainda não digital, né? Então, o cidadão deveria ir num posto do governo para comprovar que era ele, para ele ter o seu certificado digital. Aí o governador falou, não, então vamos esperar mais um pouco e vamos fazer uma experiência totalmente digital. Como que foi a demanda do governador? Então, para você ter o seu certificado digital, você vai entrar no MT Cidadão, vai fazer uma prova de vida para verificar se você, a pessoa está viva, vai fazer um reconhecimento facial através, a gente vai usar a base do Detran e a base que hoje está lá na Politec, né, que é cerca de 3,5 milhões de registros. Então, a gente vai verificar se você é você mesmo, e através daí, a gente automaticamente já tem possibilidade de solicitar o seu certificado digital. Então, é uma experiência totalmente digital, você não vai sair de casa, né, e você vai ter o seu certificado digital. Aí, a partir daí, nós vamos ter possibilidade de ter serviços para utilizar esse certificado digital. E um dos primeiros, que já está até praticamente pronto, vai ser a transferência de veículos. Então, você vai poder realizar a transferência de veículos aqui dentro, do estado de Mato Grosso, com o certificado digital que a gente vai disponibilizar, né, utilizando todos esses itens dessa plataforma digital, para que você tenha que o cidadão mato-grossense tenha uma experiência mais digital possível, né? Então, assim, que ele não precise se deslocar, que ele tenha segurança daquilo que está fazendo, né? Que o Roberto trouxe, que é importante, a segurança, a gente garantir a segurança dos dados do cidadão, né? Que essa é uma das nossas missões que nós temos aqui. Então, aqui a gente tem hoje já o MT Login, né? Que a gente já também derivou do Nota MT, né? O Nota MT que foi também um produto desenvolvido da equipe do MTI, em conjunto com a equipe lá da MTI que está na Cefaz, né? Então, assim, foi um produto também com bastante sucesso, né? A gente teve bastante aceitação. Então, a gente tinha uma base, acho que de 250 mil a 300 mil, e aí a gente trouxe quem estava no Nota MT já dentro para esse conceito do MT Login. Também fez a integração com o GovBR, então, se quem tem um cadastro no GovBR também pode acessar os nossos canais através do GovBR, e quem não tem, cria-se o seu login e pode acessar as nossas plataformas, né? Então, cidadão, a gente vai ter o MT Login, o Smart Pass também, a gente já tem, tecnologicamente ele já está apto a ser utilizado, né? A gente está só esperando essa parte aqui de prova de vida e reconhecimento facial. Já falei dos canais de atendimento, né, que são o MT Cidadão, MT Servidor, MT Empresarial e o portal do governo, né, que está prestes aí a ser lançada uma nova versão. Temos a plataforma Backstage, que é para otimizar toda essa... A gente vai gerar uma versão 3.0, que a gente chama do MT Cidadão, né, onde ela vai ser mais leve e vai poder crescer de forma mais sustentável. O Backstage vai ser o responsável para propiciar isso. É uma tecnologia também que a gente trouxe, né, Roberto, lá,
que o pessoal da Spotify usa, né, e a gente conseguiu trazer isso aqui para a MT através da parceria, né, isso vai dar uma robustez também no nosso aplicativo, no nosso desenvolvimento, de como a gente vai entregar melhor a solução, tudo isso alicerçado pelo Xvia. Vamos ter também uma plataforma de simplificação aí que eu falo, que vai ser o outro pilar que a gente vai apoiar também, que é a parte de processos. Então, assim, a gente vai fizemos uma parceria também que a gente vai atuar dentro dos órgãos para que possa ajudar a mapear os processos, né, para repensar os processos para trazer dessa transformação digital. E junto com essa questão desse mapeamento de processo, nós vamos ter uma plataforma de low code, né, que a gente chama que é pouco código, né, para gerar entregas mais rápidas e que possa agregar. Então, a gente vai mapear e digitalizar o processo de forma mais rápida. É aquilo que eu falei, todo esse tempo de estruturação dessas parcerias, a gente agora está finalizando isso e vai poder consumir e dar uma celeridade maior nisso, né? Porque a gente tem que ver processos, tem órgãos que não têm nenhum tipo de sistema transacional e a gente tem que levar essa solução, então a gente está levando isso, né? Essa plataforma também vai ter integração com WhatsApp, vai ter assistente virtual, vai ter chatbot, então assim, vai dar um leque de soluções também dentro do Estado, né, para que a gente possa avançar nessa transformação digital. Então assim, essa plataforma toda que a gente está montando é justamente para que a gente possa entregar melhores serviços, né, para que a gente possa melhorar a experiência do cidadão com o Estado, com os serviços prestados pelo Estado de Mato Grosso, né? E não só isso, né? Então, quando a gente fala assim, aqui a gente também tem a intenção de integrar, não só do Poder Executivo, né? Então, já temos conversas avançadas com o Tribunal de Contas do Estado, que está entrando aqui no Xvia e que vai disponibilizar serviços também dentro do MT Cidadão. Estamos conversando com o Ministério Público e queremos ampliar isso para empresas privadas, né? Como um exemplo lá do veículo a gente dá também. Por exemplo, por que não? Você com seu veículo, as seguradoras, né? Você tem um veículo X, tem um seguro tal, por que não integrar com a seguradora e dar informações da pólice do seu seguro de renovação, né? E fazer também ampliar com prefeitura, por que não? Você dentro da plataforma, você também não integrar com a prefeitura e ver os débitos de IPTU dentro da plataforma. Então, a possibilidade tecnológica, ela abre um leque muito grande de possibilidades. Junta comercial aí, Cleberson. Junta comercial. Então, assim, a gente está trabalhando... nós estamos trabalhando com vários entes. Tecnologicamente já é possível. Aí a gente tem que vencer uma barreira também política, né? E daí como isso pode ser viabilizado e colocado em prática. Mas tecnologicamente a gente está muito tranquilo que nós já estamos aptos a fazer esse avanço, né? Então, agora é tratar em outras esferas para que isso seja implementado. Você quer complementar, né, Alberto? Falando da Junta Comercial, Cleberson, porque essa semana passada a gente esteve com a presidente da Junta Comercial e da associação, de todas as juntas, eles gostaram muito desse projeto, ele falou, a junta pode se comportar como uma secretaria dessa, as prefeituras da mesma maneira, e os cartórios também, tá? Então, a gente começou com alguns cartórios, principalmente lá do Paraná, ele falou, faz todo sentido, porque o cartório é um serviço para o cidadão. Né? Então, ele tendo essa camada toda de segurança, é um trabalho muito exaustivo, mas que prepara para você ter inúmeros serviços, né? Então, principalmente, Cleberson, quando você falou ali, MT Login, Smart Pass, etc., a gente está tratando, pessoal, da identidade digital do cidadão. Hoje, por lei, quem é legítimo para identificar o cidadão? É o Estado, tá? Através dos institutos de identificação civil e criminal. Então, se você tem essa identidade digital, por que a gente não pensa de já colocar uma inteligência artificial aí? Que é isso, nessa complexidade a gente cuida. Então, o Cleberson acessou a plataforma, todo o caminho que ele percorreu eu vou monitorar para traçar o quê? O perfil do Cleberson. Né? O que Google, Instagram, Facebook, WhatsApp, eles são muito bons. No que eles são muito bons? Traçar o teu perfil. Então, ele acompanha o teu comportamento para te entregar uma propaganda relacionada. Né? O Sandro lá falou muito de esporte, gosta de jogar um futebol, vai receber uma propaganda de tênis, tá? E assim que faz. Agora você imagina o comportamento do Roberto, ele acessou, etc. Falou, o Roberto tem 4 filhos na escola pública. O Roberto vai mudar de endereço,
vai para outro bairro. Se eu vou ligar na escola pública, eu do governo falo, olha, preparo, porque eu vou precisar de mais 4 vagas nessa escola pública, porque o Roberto está mudando. Então, é o Estado começar a agir, né, mais prontamente, tá? Nessa proposta, a gente tem uma proposta maior, que ela começou, que se chama Integrando o Governo, Aproximando o Cidadão. Vamos integrar as bases do governo para prestar serviços, tá? E aí você tem essa questão da inteligência artificial já aí. Agora, se eu integrei a base do governo, o que eu posso fazer? Eu tenho uma montanha de dados aqui, estou prestando serviço para o cidadão também, uma outra montanha de dados do outro lado. Vamos transformar essa montanha de dados em informação válida, tá? Usando BI, usando inteligência artificial. Então, eu vou saber o que entregar exatamente para o Cleberson, para o Sandro, para o cidadão, mas também eu posso identificar, dentro desses processos e fluxos das secretarias, que de repente falou, olha, hoje demora quase 30 dias para chegar a seringa no posto de saúde X. Se você está usando, né, mapeando esses processos, colocando BI, colocando uma inteligência artificial, de repente você pode perceber que quem fabrica, ou quem produz, ou quem entrega, está a uma quadra do posto. Falta uma questão de processos, tá? Um exemplo prático, pessoal, a Google hoje utiliza máquinas pré-treinadas de inteligência artificial. Então, imagina que eu plugo a inteligência artificial e ela começa a me dar apontamentos aleatórios, ela começa a conhecer esse processo, né, e processos repetidos, ela começa a apontar gratuitamente alguns gráficos. A Google usou isso, e ela usou no ambiente de data centers. A Google hoje tem mais de 256 milhões de servidores espalhados pelo mundo, máquinas, tá? É um ambiente bastante robusto. Tem data center até em navio, alimentado por corrente da maré. Os melhores engenheiros do mundo, as melhores construções, tudo muito high-tech. E ela falou, vou colocar inteligência artificial, as máquinas pré-treinadas, sem BI, sem nada, sem treinar realmente as máquinas, deixar ela no ambiente, sozinhas, para me dar feedback. A Google economizou 40% em energia elétrica. Tá? Então, alguns parâmetros que os engenheiros não tinham pensado, como essa noite, aqui em São Paulo, vai nevar às 3h53. A inteligência artificial desliga o ar-condicionado. Tá? Então, imagine o tamanho do volume da conta de luz sozinha a inteligência. E essas máquinas pré-treinadas, obviamente, são feitas para você o quê? Aprimorar. Você vai treinar de acordo com a tua realidade. Então, as pessoas de cada secretaria, etc., vão aprimorando. Tá? A capacidade é sobremaneira. Agora, Cleberson, vou só aproveitar, então, para falar um pouco da parceria aqui por lei e para não esquecer. Por que a parceria com o MTI? Né? Vejam que lá fora, na Estônia e na Finlândia e em outros lugares do mundo, é natural que o governo, Estados Unidos, que o governo tenha parceria com as empresas privadas. Tá? Eles já tinham mecanismos, que é isso que o Cleberson falou, a Google já investe bilhões em pesquisa e desenvolvimento, o MTI vai poder investir tudo isso? Não, então vamos compor, vamos trazer junto, vamos trabalhar em conjunto para acelerar. Então, a empresa pública, ela acabava ficando, às vezes, lentecada, porque ela tinha que contratar pela Lei 8666, pessoal. Tá? E isso, como advogado eu falo, isso é uma coisa que não cabe. A Lei 8666 ela é muito boa para você contratar caneta, para você contratar cadeira, para você contratar algo assim. Tecnologia não cabe. Vou citar mais um exemplo. Vamos imaginar que a MTI vai fazer uma contratação, como já sofreu lá no passado, para contratar a Google. Tá? Então, eu vou fazer uma especificação, cumprir todo o rito, etc., 6 meses, 1 ano para fazer a licitação, fazer ata de registro de preços, ótimo, então eu vou fazer uma ata de registro de preços, que eu posso contratar, né, de maneira recorrente. Só que a Google lança mais de 380 inovações por ano. Então, se o Cleberson começou a contratar, lá no começo, seja a Google, seja a Microsoft, seja a Apple, que também são todos inovadores, começou a contratar. Quando a ata está publicada, essa ata já está defasada. Além do mais, pelo 8666, você só pode contratar o que está na ata. Qualquer outra inovação você não consegue aprimorar o serviço. E a 13.303 aqui no Brasil trouxe essa possibilidade do artigo 28, que vamos aproveitar em época de eleição, né? Uma possibilidade de, não é uma PPP, é diferente o mecanismo, e ao mesmo tempo hoje você não precisa falar que você vai ter uma empresa ou estatal, ou você tem que privatizar. Não são mais só essas duas opções que a gente tem.
Hoje o que a lei está trazendo para a gente, teve conversas dessas até com o Guedes na época, em evento, etc., é que hoje você pode ter empresa pública associada com a empresa privada pelo artigo 28. Então, assim, a empresa, né, o governo, em tese, continuaria tendo alguma espécie de, olhando mais para a inteligência, para o controle disso tudo, e a empresa privada, várias empresas privadas, na execução, né, que aí brigariam por preço para ganhar escala, etc., então trariam velocidade e economicidade. Ou seja, o MTI hoje se comporta, né, com a gente em termos de parceria. Agora, quando ele vai fornecer para o órgão público, volta a relação 8666, correto? Só que é diferente, pessoal. O órgão público pode contratar o MTI por dispensa de licitação de maneira recorrente. Então, imagina o Rogério lá, falou, MTI, estou precisando de um serviço aqui que a gente vai publicar para o cidadão, um serviço digital. Legal. O MTI vai lá, deixa eu escutar o que você quer, então, Rogério, vamos ver praticamente. Mas ele vai falar assim, RW3, vem aqui, fábrica de software, vem aqui também. Vamos entender, né, Google, vem aqui, vamos entender qual que é o objeto do Rogério, vamos trazer para dentro de casa e depois, vamos te propor uma solução do serviço finalístico. Daí você fala, Rogério, poxa, agora tem uma nova legislação aqui que me obriga a fazer diferente. Chama uma ordem de serviço, precisa fazer uma implementação. Você não vai levar aquele 1 ano lá, Rogério, né? Que é o tempo que você teria que licitar uma empresa de mercado, fazer uma ata de registro, etc. Então, a tecnologia ela não está compatível com os modelos de contratação que o órgão público tem. Graças a Deus, pois, por mais sorte do que juízo, né, a gente teve essa lei das estatais, que permitiu que o MT se transformasse, o MT entendeu, é um dos precursores hoje, pessoal, a gente patrocina a BEP, que é a Associação das Empresas Públicas de TI de todos os estados. O MT está muito à frente nesse aspecto, e agora esse trabalho mais duro, mais difícil, de que a população não vai enxergar, nem deve enxergar o que é Xvia, que é Backstage, ela não precisa entender de tecnologia, ela precisa só acessar, né? Mas vocês estão de parabéns, não à toa recebendo reconhecimento internacional, né, e mais recentemente a gente teve na embaixada da Estônia, né, com algumas pessoas aí de vocês, mostrando, e deve mostrar, Cleberson, como novidade, foi convidado o Mato Grosso agora para participar do evento mundial que a Estônia promove, tá, agora com stand, etc., para mostrar o case. Então, não foi pouca coisa, não foi pouco trabalho, e a gente fica muito satisfeito de participar disso aí, viu, Cleberson? Sandro também? Não, isso aí, a gente trabalhou muito, né, para que a gente pudesse trazer, né, novas formas de entregar tecnologias realmente relevantes aqui para dentro do Estado, né. Então, só para finalizar aqui, o que isso representou na prática, né? Então, assim, a gente tinha uma versão inicial lá em 2018, 2019, no início, que ela era muito pautada pela visão por órgão, né? Então, a gente já tinha a gente chama a versão 1.0 do MT Cidadão, onde você era por órgão, clicava no Detran, daí tinha o serviço do Detran, você faz. A gente migrou para essa versão que a gente chama de 2.0 do MT Cidadão, onde a gente já teve essa visão do cidadão, né, voltado para a jornada do cidadão, né, onde lá você não vê o órgão, você vê o serviço. Então você entra lá, e aqui, por exemplo, a gente tem hoje, na versão atual, 62 serviços já implementados lá. Mas uma das evoluções dessa nova, né, dessa nova forma da gente entregar serviços é assim, os serviços aparecem para aqueles que realmente interfaceiam com o serviço disponibilizado. O que significa isso? Por exemplo, hoje nós temos um serviço da SEDUC, que os pais, onde tem filhos na escola pública, você pode ver a questão da presença dele, as notas, né, do seu filho, mas aqueles pais que não têm filhos na escola pública, a gente não aparece o serviço, para a gente não poluir com muitos. Então, aqueles que não têm, por exemplo, não tem o veículo, né, não tem um veículo, não tem uma moto, tem um carro, também não vão aparecer o serviço do Detran. Então, assim, vão aparecer aqueles serviços que eu, de fato, tenho relevância para a minha experiência, para a minha jornada. Então, muitas vezes, né, dá essa impressão que tem poucos serviços. Não, é porque tem os serviços no quais você tem relação com o Estado, né? Então, isso também é uma evolução que a gente trouxe, né, para que não poluísse você todos aqueles serviços que tem aqui. Por exemplo, nós temos 62, e nós temos nessa versão 3.0, né, que a gente quer potencializar ela agora no final do ano e no início do ano que vem,
a gente tem uma versão futura aqui de ter cerca de 200 serviços, né? Então, a gente agora quer potencializar isso, né? Nós aqui, junto com o núcleo de governança, comitê executivo, comitê técnico, com as equipes setoriais, a gente quer traçar um plano e implementar isso de forma muito mais rápida, né? Então, a gente quer chegar nos 100 serviços, 150 serviços muito rápido, e para isso, né, a gente tem que ter uma plataforma tecnológica que suporte, que entregue isso com a melhor experiência possível do cidadão, né? Que a gente tenha uma experiência do usuário melhor possível, né? Então, a gente tem alguns... Cleberson, a gente tem aqui... Posso só dar para olhar essa lógica, né? Na realidade, é como se o serviço identificasse a identidade digital, e não mais a identidade digital, ou seja, o cidadão, e caçando serviço por serviço, preenchendo placa, preenchendo Renavan, etc., né? A gente faz o inverso. Sim. É sempre essa preocupação, né, Roberto, com a experiência, né, que a gente fala, a experiência do usuário, né? Como melhorar a experiência do usuário, né? Uma preocupação que a gente tem. Aqui tem um roadmap, né? Então, aquilo que eu falei naquela questão da plataforma, então a gente vai ter, o Smart Pass já está apto para ser usado, né? Que é essa parte da identidade digital que o Roberto citou aí, nós já temos uma parte legal, a parte tecnológica pronta para que a gente possa, né, o cidadão mato-grossense ter o seu certificado digital de forma gratuita e aonde ele possa usar o certificado digital em serviços relevantes aqui dentro, né, com níveis de segurança, com níveis, né, realmente altos para que ele possa realizar qualquer tipo de serviço aqui dentro do estado de Mato Grosso. Aí nós queremos finalizar aqui ainda em 2022 a validação facial e o portal de serviço unificado, finalizar agora no final de 2022 e disponibilizar isso, o MT Cidadão 3.0, a questão do backstage e a cloud, né? Parte dessa solução a gente também está jogando para uma nuvem com a parceria que a gente tem com a Google, né? Então a gente vai potencializar a utilização da nuvem Google também, né? Com inteligência artificial, com tudo isso. E aí, a partir de 2023, no início de 2023, a gente quer, né, realmente dar celeridade nas entregas de novos serviços digitais, né? Então, a gente vai ter muita tecnologia aí, essa questão do perfil do cidadão, né? Isso que o Roberto falou, como entregar uma experiência cada vez mais personalizada para o cidadão. Então, usar a tecnologia para personalizar essa experiência e aí, mais uma vez, voltando lá no início da nossa conversa, né? Como essa questão da sociedade digital, ele está, né? Quando você vai no Netflix, você no Instagram, no Facebook, eles estão personificando a tudo aquilo, né, que o seu comportamento, né? Então, assim, na Netflix, né, ele vai estudando o que você gosta e eles vão dando, faz sugestões baseadas naquilo que ele foi estudado, né? Então, você vê que vai sempre sugestão daquilo que você gosta. Por que não, né? O governo também chegar nessa sociedade digital e dizer, quais os serviços que você mais usa, quais os serviços que fazem mais sentido para você, né, fazer um estudo dentro da faixa de vida. Eu tenho um filho de 1 ano e meio, seu filho já tomou a vacina tal? Você tem não sei o quê, você já... Então, assim, usar, né, todos esses dados que a gente vai ter acesso para trazer serviços mais proativos, né? A gente quer também chegar de fazer serviços proativos, até falar, tem um serviço tal que você pode consumir, né, dentro do que aqui a gente estudou do seu comportamento. Então, temos uma jornada aí para melhorar, mas vejo que a gente já caminhou bastante, né, assim, vejo passos consistentes, né, que a gente deu nesses últimos 4 anos, e agora a gente tem que caminhar cada vez mais para melhorar essa entrega, né, tecnológica, mas sempre pensando em processo, sempre pensando em pessoas, né. Então, acho que era... só para isso que o Roberto tinha falado, né, acho que é importante esse trabalho todo que foi feito, esse trabalho em conjunto, né, com a RW3, a MTI, né, e todo o governo, né, a CEPLAG, a Cefaz, que faz parte do Conselho de Administração da MTI, né, a Casa Civil, a CEPLAG, a Cefaz. Então, todo o governo, né, o próprio governador, que é o grande líder de toda essa visão, né, isso trouxe também um reconhecimento, que o Roberto falou, né, o Mato Grosso hoje foi reconhecido, né, lá na Estônia como um dentro do mundo aqui, onde foi realmente implantado essa questão do X-Road, né. Então, lá a gente a gente teve esse reconhecimento, né, da gente ter implantado e trazendo resultados, né. Então, para vocês terem uma ideia também, tem um projeto de ligar as secretarias de segurança públicas do Brasil, tem um projeto piloto,
aonde a gente aqui em Estado, quando eu falo é o Estado, né? MTI, Cefly, Ceplag, todo mundo aqui, a gente vai ser, né, vai usar o Xvia para fazer essa integração entre a Secretaria de Seguranças Públicas. Se não me engano, já tem 7 a 9 estados que vão participar desse piloto, né, para integrar informações entre seguranças públicas, né? O Xvia aqui da MTI vai propiciar isso. Então, é motivo de muito orgulho aqui para nós do estado de Mato Grosso, né, nós mato-grossenses, de estar propiciando, né, tecnologias disruptivas e que tragam resultados, né? Eu acho que tecnologia por tecnologia não faz sentido. Quando a tecnologia é implantada e traz resultados, isso é motivo de orgulho e de satisfação de todos nós, né? Então, acho que todos os secretários assinaram, tá? O secretário de Segurança Pública, esse projeto ele vai cuidar do índice do RG nacional, então significa que, né, o Mato Grosso está cedendo a tecnologia do Xvia, vai fazer essa conexão, mais uma novidade, até a PRF quer entrar no projeto, que é a Polícia Rodoviária Federal, mas vai impedir com que uma pessoa possa tirar uma identidade no estado e tirar noutra também, ou no outro também, tá? Então vai evitar duplicidade, isso para a segurança pública é fundamental. É o primeiro projeto nacional nesse sentido, tá, de integração de fato. E o reconhecimento internacional veio que a implantação da tecnologia ela foi feita. Isso não foi feita ontem, né? São 4, 5 anos que é um trabalho muito de bastidor mesmo, para você realmente colocar, para ter toda essa camada de segurança. O embaixador perguntou da última vez para o Rafael Fassoni lá, Cleberson, ele falou, e fala no Brasil lá, quem que realmente está usando, né, as tecnologias da Estônia, quem que está implantando o projeto e aculturamento, até a questão da pergunta da Alessandra ali, para a gente responder depois, porque ele fala assim, eu sei que no Brasil às vezes tem um hábito, né, do pessoal vender o jornal, falar, coloquei governo digital para todo mundo aqui, para a população, com as melhores tecnologias da Estônia e do mundo, e na realidade você entra no portal, tem um monte de links lá, você clica no link, você vai cair lá no portal do Detran e começa tudo de novo igual, isso não é serviço digital, né? E o Mato Grosso está de parabéns nesse aspecto aí, porque realmente foi um trabalho longo, esse reconhecimento não é à toa, tá, pessoal? Ele é muito técnico, por enquanto, tá? Porque a tecnologia, de fato, toda foi implantada. Eu acho que é isso, assim, em termos de sociedade digital, assim, a gente está mostrando muito um pilar, né, de como o governo digital aqui do estado de Mato Grosso está se posicionando em frente a todas essas demandas que a gente, da sociedade, né, seja da parte de empresas, né, do setor privado, seja da parte do cidadão. Então, assim, como a gente está encarando isso, acho que esse bate-papo foi muito para dar essa visão de como a gente está, né, se estruturando, como a gente está pensando de fazer essa transformação digital, né, para que a gente esteja dentro do cenário dessa sociedade digital, né? Então, acho que o recado foi esse, Rogério. E aí a gente fica à disposição aí, agradece aí o tempo aí de todo mundo aí, né, de ficar nos ouvindo, né, Roberto? Agradeço aí eu aproveitei de responder ali até a Alessandra, Cleberson, é muito bacana, porque a Alessandra tocou nesse assunto, Rogério, que governo digital não se faz só com a tecnologia, é uma cultura de governo digital. E eu acho que o Cleberson vem puxando uma coisa muito importante aí para o Estado, que é dar conhecimento do que é governo digital. Então, esses vários eventos aí foram muito bacanas, né, Cleberson, porque todos têm que participar. A tecnologia é uma parte, agora todas as secretarias têm que pensar serviço de governo digital. Teve uma outra pergunta aqui, que acho que uma pessoa falou que teve que mandar um documento e escreveu na mão aqui. Foi aqui o Birajara Mota, pelo YouTube, ele perguntou, como o Sinova pode ajudar o MTPrev a atender melhor? Para encaminhar de Brasília um requerimento, tive de imprimir o dito cujo, preencher à mão e enviar por e-mail junto com 7 documentos. E aí a Alessandra veio na sequência, né, e colocou, de que forma que esse processo que o Birajara mencionou pode ser digitalizado? Tá, isso aí é importante. Não, deixa eu responder só uma parte aqui, Roberto. Eu acho que é importante a gente até fazer assim, a gente até mapeia e como que a gente vai ajudar. Esse caso é muito emblemático da MTPrev, né? Porque assim, quando ele fala assim, a experiência da MTPrev, então assim, uma das coisas fundamentais lá da MTPrev que tem um processo é a questão do reconhecimento facial, né? Então, esse quadradinho aqui em cima, na esquerda, né? Então assim, o reconhecimento facial vai permitir, né, que através da nossa plataforma, da onde quer que ele esteja, ele possa garantir que ele está, aliás, prova de vida, né, da MTPrev. Ele vai garantir que ele está vivo, né, porque o MTPrev, o que é? Regularmente ele tem que fazer
essa verificação, né, para verificar se houve, né, aquele pagamento, né, a questão da previdência, o cara realmente está vivo, né, se não há fraude. Então, assim, a gente vai ter tecnologia, né, através da prova de vida, que ele vai acessar na nossa plataforma, e vai poder fazer isso, né. Além da prova de vida, a gente pode fazer o reconhecimento facial, se o cara é ele mesmo, tá vivo, tá, você é você mesmo? Tá, então a gente vai poder auxiliar muito a MTPrev na questão da tecnologia, só que não é suficiente. Aí é outra forma que eu falo, é a questão do processo. Porque, assim, para o MTPrev realmente propiciar uma experiência para o cidadão, né, que a gente fala, essa jornada totalmente digital, aí a gente tem que aprofundar junto à MTPrev, como que o processo da MTPrev, né, trabalha, porque assim, não adianta você ter uma porta lá digital e o resto, não, tem que vir aqui, mandar o documento físico e não sei o que não. Então a gente tem que pensar num processo como um todo junto à MTPrev, trazer isso para um campo digital, integrar essas soluções para a gente ter a jornada totalmente digital, né? Para que seja um autosserviço, que o cidadão possa, do início ao fim, ter essa jornada. Então a gente tem que falar, então assim, todo o processo para resolver a MTPrev, todos os órgãos, a MTPrev está sendo só ilustrada, porque foi a pergunta aqui do Birajara, né? Biratã. Não sei se é o... Cleberson, mas o próprio Birajara fez uma outra pergunta aqui. Eu acho que entra num ponto interessante quando a gente fala de sociedade digital, que é a questão da sensação de segurança que o cidadão tem que ter em relação ao uso do serviço digital. Ele coloca aqui, ó, como evitar e impedir que a validação facial seja usada para fins não republicanos, né? Muitas vezes o cidadão, ele pensa isso, né? Ele citou aqui a questão da validação facial, mas muitas vezes o cidadão pensa em relação aos seus dados, essa questão. E se os meus dados forem usados de uma forma não correta? E aí, como que a gente pode mudar essa cultura e dar para o cidadão a garantia, a certeza e criar nele o senso, né, a sensação de segurança de que ele pode usar um serviço digital que seja disponibilizado pelo setor público? O Roberto até falou, né, da questão, assim, primeiro, LGPD, isso aí é LGPD na veia, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos que implantar mecanismos para garantir que o dado cidadão pode ser usado somente para aquilo que ele permitir para que seja usado, né? Então, assim, isso aí é uma premissa no Estado, né? Então, assim, lógico, o Estado tem algumas prerrogativas, né, que o Estado pode ter, né, utilizar para fim de políticas públicas, né, tem algumas leis, mas fundamentalmente a gente implantar mecanismos que tragam, né, tudo que é LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e as nossas plataformas, né, toda a tecnologia que está na nossa plataforma, ela está aderente à LGPD. Né? Então, essa é uma preocupação basilar, né, são premissas nossas, essa segurança com os dados do cidadão, né, que acessa toda essa plataforma tecnológica. Né? Eu acho aí, Cleberson, esse, na realidade, acho que é um gol de placa, tá, do MT do Estado. Então, se você tem a preocupação, e eu vou escolher que cultura, que tecnologia, você está pegando as melhores referências mundiais em termos de cultura de governo digital, estou posicionado na primeiro e segundo lugar no mundo de governo digital, as tecnologias de segurança, como eu falei, hoje você pode, e você já tem no mercado brasileiro, N empresas que falam, olha, eu tenho plataforma de governo digital, a própria plataforma que foi feita do governo federal, ela é um legado, e essa promessa em slide, às vezes, ela é muito perigosa. É preferível, às vezes, você pegar, talvez, uma plataforma justamente, Rogério, que já foi testada, né, o Birajara, que já foi atacada, que já foi homologada e funciona. Vocês não estão começando do zero e criando uma própria. A gente vê, às vezes, algum órgão público, fala, poxa, a Google já tem Google Maps, todo mundo conhece. Imagina quanto que não foi investido naquele negócio. E aí você pega, de repente, um órgão público e fala, não, eu vou desenvolver em software livre, vou fazer meu próprio mapa. Faz sentido isso hoje em dia, né? É isso que você tem que, de repente pega o mapa que já está pronto e vai olhar o serviço para o cidadão, que o tempo que você vai gastar com isso é muito grande. Então, respeitar essa notória especialização, esses bilhões que foram investidos, e ali no caso de Estônia e Finlândia, 30 anos, né, pessoal? Então, essa garantia da segurança, ela foi muito boa. Com relação aos dados, né, aliás, uma grande diferença, o Birajara sofreu, eu também sofri, tá? Fui usar um serviço uma vez de vacina para viajar para o México, baixei no meu celular, estava com o certificado de vacina aqui, cheguei na companhia aérea e mostrei. Isso pouco da manhã, aí eu falou, certificado de vacina, apresentei, ela falou, não,
tem que ser impresso. Eu falei, não, esse é um serviço digital, né? Ela falou, não, tem que ser impresso. Eu falei, mas como que eu vou fazer? Você pode imprimir para mim? Te mando aí por e-mail, pelo WhatsApp, você imprime para mim? Não posso imprimir também. E sem brincadeira, Rogério, eu perdi o voo. Eu fui buscar no aeroporto, tudo fechado, eu perdi o voo para o México que eu tinha por um serviço... é uma coisa maluca, então tem que levar muito a sério isso. Existe uma diferença muito grande entre serviço informacional, que é aquele portal que muitos governos colocam, que você vai, olha todos os serviços que tem, clica um link e volta toda a mesma história como era antigamente. Aí você tem que ir na secretaria, preenche placa, preenche na van, tem que se provar tudo de novo, né? Você tem o serviço digitalizado, tá, que não é serviço digital ainda, e você tem o serviço digital. O que é o serviço digital, que é o que o Mato Grosso está preparado? Por isso toda essa infraestrutura e tecnologia por trás. É aquele serviço que já conhece que o Cleberson entrou, o Cleberson ele mesmo já fez uma validação de segurança, o Cleberson vai lá no sistema, requisita uma CNH, uma segunda vez de CNH, e o sistema mesmo dá um ok, porque já validou a identidade e tal, e manda para casa dele. Você não precisa ter um servidor público lá atrás e aprovar, ou checar que é o Cleberson mesmo, ou criar um formulário, ou levar um tempo de processo. É automático, tá? Isso é serviço de governo digital. Com essa fala sua sobre a questão do encurtamento do tempo da transformação digital pelo aproveitamento de tecnologias, acho que a gente responde um pouquinho a pergunta do Birajara aqui, por que a Estônia é tão citada, né? Como foi falado no começo da palestra do Cleberson, a Estônia, ela foi um país que se reergueu por conta da transformação digital, passou por um processo político extremamente difícil 30 anos atrás, colocou como objetivo estratégico ser uma nação digital para servir melhor seus cidadãos, e hoje tem uma tecnologia e uma cultura digital e processos transformados que são exemplares para o mundo, né? Se tornou um destaque, é por isso que a Estônia é tão citada. Para a gente ir encaminhando para o encerramento aqui do nosso evento, quero colocar mais duas perguntas, vou direcionar uma para o Cleberson e uma para o Roberto. E fugindo um pouquinho aqui da questão de tecnologia, pensando um pouquinho na questão de cultura e inovação na cultura, né? Para o Cleberson, pensando um pouquinho da cultura para dentro do setor público, Cleberson. Foi citado aí a questão da perda do voo do Roberto, né? Meus pêsames para você, Roberto, perdeu um voo. Mas a mesma situação que o Roberto relatou foi vivenciada no processo de vacinação Covid que nós tivemos aqui em Cuiabá. Existia um cadastramento digital, que emitia um comprovante digital com o QR Code, mas você não conseguia ser vacinado se você não levasse esse comprovante impresso, né? Por trás disso aí, o que a gente vê são traços de uma cultura, né? Uma cultura pública que ainda está apegada à questão de processos antigos, à questão de papel, né? A tecnologia, o setor público nacional e o subnacional estão avançando bastante. Como que a gente muda a questão cultural? Como que a gente coloca, assim, na vivência do servidor público, uma nova forma de pensar voltada para o digital? Assim, essa questão cultural, eu acho que passa muito, né, para aquela questão das pessoas, né? Então, assim, por mais que tenha legislação dizendo, né, que A ou B, isso é válido ou não, né? Dizendo igual hoje, o CRLV, hoje você não tem que ir lá buscar, né, o papelzinho verde lá, então pessoas ficam tem gente que fica até, mas eu quero papelzinho verde, não, você pode apresentar, imprimir, gente que tem imprimir, ou você pode apresentar isso digitalmente, mas trazendo para o serviço público, eu acho que a gente tem que fazer investir em pessoas, né? Como que você muda, que você falou, uma cultura, como que você muda a cultura? É através de capacitações, de investir em mudar as pessoas. Eu acho que só a mudança do mindset, né, e como que você consegue mudar mindset? Treinando, mostrando resultados, né, que isso aí tem, e assim, e nessa questão do digital, eu acho que é um tema assim que não tem volta, né, não tem mais como a gente tem que ir sempre caminhando num sentido que, na velocidade,
eu acho que é muito esse tema que a gente está trazendo aqui, a sociedade digital. A sociedade já está digital. Nós, enquanto servidores públicos, né, o que estamos fazendo para estar aderentes a essa sociedade digital? Né? O que a gente tem que fazer para estar... Então, acho que é um caminho sem volta em virtude da sociedade que a gente vive. Né? Então, mas não é um caminho fácil. Né? Eu aqui na MTI, né, na posição de liderança que eu tenho hoje, né, a gente aqui tem que trabalhar muito, né, nós que somos uma empresa de tecnologia, né, essa questão aí desse mindset, dessa nova forma de trabalhar, dessa nova forma de agir, né, trazer nós aqui dentro do, né, inclusive empresa de tecnologia, trazer práticas ágeis, né, que é como, né, de você usar isso para gerar mais rápido valor para o cidadão, né? Nós, servidores públicos, quando fala, não é metodologia específica, é práticas ágeis. Que práticas ágeis a gente pode ter para que a gente possa entregar mais rápido valores para o cidadão? Aí passa, eu acho que fundamentalmente é capacitar as pessoas, né? É dar oportunidade para que elas conheçam esse novo modelo e que elas possam ser convencidas, né? Que essas lideranças tenham capacidade de gerar engajamento, de gerar essa mudança, né? Acho que a liderança é uma outra parte fundamental, né? Como essa liderança tá mostrando isso para, né, para sua equipe, como que ela está engajando, como que ela está mostrando que realmente esse é o caminho. Então, assim, eu acho que é capacitação e liderança. Eu acho que 2 pilares no serviço público que a gente tem que investir para que a gente possa mudar esse mindset. A Alessandra está destacando aqui, né, também a importância de levar o servidor a se sentir parte desse processo. Que é aquilo que você colocou, né, são pessoas, né? O processo é feito por pessoas, o pessoal aqui da área de inovação tem trabalhado muito com isso, a questão de levar as pessoas a pensar de modo diferente e conseguir soluções diferentes para os problemas, avançando nessa questão de gerar agilidade, gerar simplicidade. Para a gente fechar aqui, perguntando aqui para o Roberto, indo na mesma linha, mas agora olhando para outra faceta, né? Rogério, deixa eu só fazer uma... A Alessandra, ela é muito provocativa aí, né? E assim, no bom sentido, o servidor público se sentir parte desse processo importantíssimo, e aculturamento é isso que vocês estão fazendo, exatamente agora. Isso que a gente está fazendo é o aculturamento, isso que precisa. É a gente debater, porque governo digital brasileiro a gente vai fazer com as nossas próprias particularidades. Uma coisa, Estônia, Finlândia, Suécia, que eles têm legislações específicas. A gente precisa de todos para sempre achar o melhor caminho. Quando ela fala o mundo está evoluindo, o serviço público acompanha ou vai ficar sempre a desejar. A gente ficou 2 anos em casa, todos aqui, e a gente tudo. A gente pagou as contas, a gente fez... Aí termina a pandemia, daí você fala assim, não, agora você vai ter que ir na fila do Detran. Não cabe mais, o cidadão despertou. Então você teve telemedicina, é importante construir estrada, construir posto de saúde, o governante, mas de repente ele cria telemedicina que o cidadão, sem sair de casa, acessa lá pelo WhatsApp, tem videoconferência com o médico, né? Então, a nossa percepção, a pandemia acelerou tudo muito isso. Mas vamos lá, pergunta, Rogério. Sinova está colocando aqui, né? Trabalhamos com a mudança de cultura e os gestores precisam estar envolvidos nesse processo. Sim. Então, para a gente fechar aqui, questão da cultura para fora, tá? Quando a gente fala de cultura digital, sociedade digital, de certa forma, a gente está falando de o cidadão achar muito natural consumir um serviço digital. E, às vezes, a gente vê esse avanço na iniciativa privada, né? Então, assim, hoje em dia, a maioria das pessoas, hoje, quando pensa, vou pegar um transporte, ela não pensa mais, vou para um ponto de táxi. Ela pensa, vou pegar meu celular e vou chamar um Uber. Né? E uma boa parte, mesma coisa quando é uma alimentação que não seja alguma coisa mais festiva, simplesmente alimentação. Vou chamar um iFood, natural, né? Quase que a primeira coisa que vem à cabeça. O Brasil ainda não chegou nesse ponto na maioria da questão dos serviços públicos digitais. Você tem aí várias experiências de países que avançaram nesse sentido. Né? O que os países de fora eles podem ter de exemplos que sejam positivos para nós no sentido de como criar essa cultura nas pessoas, né? Fazer com que quando elas pensem em serviço público digital, a primeira coisa que venha na cabeça é pegar o celular. Uhum. Eu acho que entra mais um pouco no tópico da Alessandra, né? A questão da cultura, não é só a tecnologia. A mensagem que você vai passar para esse cidadão é muito importante. Então, primeiro, o governo mostrar, né? Falar, o governo é muito bom em cobrar multa e cobrar imposto, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, uma disposição desse governo e criar uma empatia com o cidadão para trazer ele para esse processo e mostrar que é uma jornada.
Então, vou dar um exemplo, vamos imaginar, o governador, né, Mauro Mendes, fala assim, ó, cidadão, vou te dar uma identidade digital. Você fala, legal, governador, eu gosto, né, eu gosto de ganhar uma CNH, um documento novo, sempre a gente gosta, fica, né, fica feliz, mas para quê? Né? Porque estamos, né, pretendemos, com uma política de governo digital, levar a maior comodidade, né, tirar vocês da fila, etc., como eu falei, é importante construir estrada, um posto de saúde, mas uma telemedicina que você possa ficar de casa e acessar o médico é muito importante também, a gente apostar na tecnologia. E já que a gente vai apostar na tecnologia, vamos olhar as melhores referências do mundo para não cair naquela ideia do mapa. Vamos construir nosso próprio mapa, não sei o que. Muita gente fica nessa, tá? Muito estado. Então, estamos trazendo as melhores tecnologias para o estado do Mato Grosso, com as melhores culturas, ou seja, a gente teve o cuidado de olhar como isso é feito no mundo, e foi buscar as melhores referências, inclusive. Porque você tem Reino Unido, você tem um ranking das 10 maiores, né, a gente observa tudo isso, e foi lá no topo. Então, olhando para a segurança, já olhando para a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, em que pesa o fato de ser muito parecida com a europeia, é diferente, você tem que tratar isso também. Aí o cidadão pode perguntar, então quer dizer, governador, que amanhã a gente vai ser uma Europa? Né? E aí é muito importante, Rogério, né, você ser verdadeiro com o cidadão e falar, não, né? Mas o nosso propósito é construir uma jornada com você, cidadão, para começar a olhar como eu posso facilitar. O meu compromisso é que eu estou trazendo as melhores tecnologias, as melhores referências para fazer o melhor possível. Aí o cidadão vai falar, poxa, gostei, esse cara foi sincero, foi honesto, então posso contar contigo, cidadão? Pode contar comigo, porque aí você tira o cidadão de uma posição que o cidadão é muito arisco, tá? Especialmente com o governo, pelo próprio histórico. Então, você publicou um app, ele vai lá, ele critica, ele é muito ácido, etc. Você tira ele dessa posição para você trazer o quê? Um aliado. E ele entende, fala, olha, o Gartner traz 5 níveis de maturidade de governo digital. Vamos começar pelo começo, é óbvio, estamos começando a nossa construção. Então, minha proposta é uma jornada de governo digital, onde a gente vai para o primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, com todos os envolvidos. O cidadão, a gente, todas as secretarias, os executivos das secretarias, a TI das secretarias, ele é um projeto de governo, né, onde o MTI, hoje, é um executor, onde ele vem muito para a tecnologia, e naquele momento, né, junto com o CEPLAG, etc., foi buscar o que tinha de referência. Mas, sem sombra de dúvidas, é um projeto que tem que contemplar todos, senão ele não funciona, desde o nível executivo e a participação de todos. Eu tenho certeza que quem vai criar um aplicativo muito inteligente, que vai dar um certo conforto para o cidadão, aí, meio relacionado ao turismo, a Chapada dos Guimarães aí, não é um técnico daqui de São Paulo, é daí. E aí você aproxima as startups, como é o projeto que já está sendo feito agora, né, que o MTI está provocando, para treinar 250 pessoas. 250 pessoas, aonde esse cara não precisa mais vir para São Paulo para trabalhar numa grande empresa. Ele tendo um computador e internet, e capacitado, ele está prestando serviço para a Google, para outras empresas lá fora, que hoje estão buscando, né, muitas pessoas aqui. Então, você engloba todo um contexto, a tríplice L que você fala, né, a empresa privada, o órgão público, as universidades, mas você traz também as startups, você traz um fomento local e mostrar para essas startups que normalmente nascem muito endereçadas para a iniciativa privada, que, olha, no serviço público, no governo, tem muita coisa boa para fazer e construir. Venha pensar com a gente como a gente racionaliza toda essa entrega, que todos nós somos cidadãos. A gente sabe onde o calo aperta. Então, é uma criação conjunta para a gente evoluir o mais rápido possível, tá? Gente, da minha parte aqui, vou encaminhando para o final. Agradeço a participação do Cleberson, a participação do Roberto, por esse bate-papo que a gente teve aqui. Pessoal de Sinobra que está realizando esse evento, pela oportunidade de participar aqui como mediador, agradeço. Agradeço a todo mundo que participou, tá, e que tenha sido aí um momento proveitoso para todo mundo refletir sobre essa cultura digital, que, como eu disse no começo, não tem como fugir dela, né? Volto aqui a palavra para Angélica, né? Retorno para Angélica, obrigado, e bom dia para todo mundo. Obrigada, foi incrível. A lição está aqui atrás de mim, vou mandar mais essa pergunta. Nós questionamos mesmo, são questionamentos que nos fazem, e a gente começa a perceber que começa tudo pela mudança de cultura, né? Então, eu quero agradecer por essa fala incrível do Cleberson, do Roberto, Rogério, muito obrigada.
e convidar os servidores a participarem dos nossos eventos, desse debate, desse bate-papo que nós aqui da Inovação promovemos, que a Transformação Digital também tem promovido e outros órgãos aqui do governo. Obrigado a todos, a gravação vai ficar disponível no YouTube, encaminhe para quem não pôde assistir, e a gente se vê amanhã na nossa última mesa do Outubro Movimento 2022. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Roberto, Cleberson. Parabéns, pessoal. Tchau, pessoal. Parabéns, hein? Até a próxima. Obrigada, Volney. Tchau, tchau.